desculpa comove as pessoas, mas não muda a vida de ninguém. Hoje eu quero falar sobre a parábola do semeador. Jesus ele diz que lá em Mateus 13:19 fala: aquele que ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arranca aquela semente que foi semeada em seu coração para que não haja entendimento. Ou seja, por que o maligno ele arranca essa semente? Porque todo o potencial está numa semente. E o coração que não entende esse potencial, essa semente, quando é depositada no coração e ela não explode, o maligno vem e arranca todo esse potencial. E essa semente é a palavra de Deus. Então, Deus, ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Jesus ter vindo à Terra é para que nós tenhamos a vida eterna, não para que nós perecemos. Então, quando nós recebemos essa palavra e nós não entendemos ela, o maligno ele arranca do nosso coração. E hoje eu quero falar para você uma das coisas mais importantes na nossa vida, que é o entendimento. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, lá em Provérbios 4:7, fala que o conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria, usa tudo o que você possui para adquirir o entendimento. Então, uma das coisas mais importantes é o entendimento. Quando eu não entendo, o maligno ele arranca aquilo que foi semeado. E Jesus ele fala ali de 4 tipos de solo: a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu em terreno pedregoso, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu numa terra boa. Eu quero que você tenha atenção nessa palavra entendimento, porque enquanto nós não entendemos a verdade, nós não podemos viver uma vida livre, porque é a verdade que nos liberta. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é uma verdade intelectual, mas é uma verdade de experiência. Ou seja, eu tenho uma experiência com Jesus e por isso eu sou transformado. O conhecimento intelectual, o conhecimento simplesmente teológico, sem a prática daquilo que você sabe, não te traz transformação. A transformação vem através de uma experiência, vem através de um relacionamento com Jesus. E aí nós somos transformados. Então Jesus ele está trazendo essa mensagem, essa parábola, e a parábola ela é um recado. Então Jesus ele está trazendo um recado. Qual que é o recado? Se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão conseguir entender as outras parábolas. Porque essa parábola, Jesus ele traz um entendimento de que o solo, a terra, é o nosso coração. Se o nosso coração ele não estiver limpo, essa palavra ela não consegue penetrar. E Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e uma vida em abundância. Essa vida em abundância é uma vida de entendimento, é uma vida em que eu aceito essa palavra e não apenas aceito, mas eu pratico essa palavra. E Jesus ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, o compromisso que nós temos com essa palavra é a obediência. Quando nós obedecemos, nós amamos essa palavra. Nós cumprimos essa palavra. E quando nós cumprimos essa palavra, Jesus ele nos revela através das Escrituras. Então a semente, ela é a palavra de Deus. E todo o potencial está na semente. Então tudo aquilo que nós precisamos está na semente. Só que essa semente ela precisa cair numa terra boa, numa terra em que ela produz. E Jesus ele fala de alguns tipos de solo. E eu quero focar só no quarto solo. Esse quarto solo é aquele solo que a palavra de Deus ela cai, ela produz. Mas ela cai, ela produz por quê? Porque essa terra ela recebeu e entendeu. Aquele que recebe a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra e entende, esse é o que dá fruto. E dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus
ele está dizendo que aquele que entende essa mensagem, ele dá fruto. E o que convence as pessoas é o fruto que você dá. O fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, alegria. Todos esses frutos é o fruto do Espírito. Mas como que esse fruto ele vai ser visto pelas pessoas se a semente não tem encontrado lugar em nosso coração ao ponto dela se transformar numa árvore e gerar um fruto? Todo o poder está na semente. Para que haja fruto, nós precisamos receber a semente e praticar e entender essa semente. E Jesus veio para que nós tivéssemos essa vida em abundância. E essa vida em abundância é uma vida frutífera. Por que o fruto? O fruto ele é tão importante. O fruto eu vejo também como resultado da sua busca, do seu relacionamento com Deus. Porque eu vejo que quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo e você tem consistência nisso, não tem como os frutos não aparecerem. Porque o fruto ele é gerado pelo Espírito. E o fruto, ele é amor, ele é paz, esses são fruto do Espírito. E é interessante que quando o apóstolo Paulo ele começa falando dos frutos, ele fala do amor. Jesus, ele sustenta todo o mandamento. Ou seja, ele fala do maior mandamento da palavra de Deus. Está sustentado sobre o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E o próximo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento era amar a Deus. E o segundo mandamento mais importante é amar o próximo. Então, o maior mandamento da palavra de Deus está sustentado sobre o amor. O amor incondicional. Quando nós entendemos esse tipo de fruto, estamos cumprindo o mandamento. E como Jesus ele diz, aquele que tem os meus mandamentos lhe obedece. Esse é o que me ama. Aquele que ama Jesus não é aquele que dá desculpa. Aquele que ama Jesus não é aquele que se vitimiza diante daquilo que Deus tem colocado em seu coração. Estar aqui não é porque é gostoso, mas estar aqui me tira da zona de conforto, me faz tomar decisão, me faz romper coisas novas na minha vida. E assim é na sua vida. O que você tem que romper? Que decisão que você tem que tomar? Porque toda decisão, ela vai gerar uma dor, ela vai gerar um desconforto. Porque no momento é um desconforto, mas depois, ao longo do tempo, você vai entender que todas as coisas que você vai viver e todos os frutos que você vai colher foram por causa da decisão. E os frutos que você não está colhendo foram por causa de decisões que você não tomou. Então, quando Jesus disse que o maior mandamento da palavra de Deus está sustentado sobre o amor, eu quero que você entenda que quando ele diz que aquele que me ama, ele não apenas guarda, mas obedece os mandamentos, e aquele que obedece os mandamentos é amado pelo meu Pai. E ele também fala que eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando nós temos a revelação de quem Jesus é, nossa vida ela é transformada. Então a transformação que precisa acontecer na nossa vida não é o dinheiro, não é a profissão, não é a família, mas é Jesus. A transformação que nós precisamos para ter esse entendimento, Jesus precisa entrar no nosso coração. E a palavra é o próprio Jesus. Então a semente é a palavra. E quem é a palavra? Jesus. Porque lá em João, capítulo 1, fala que no início era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A palavra era Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a verdade. É a única verdade. Em João 14 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós aceitamos essa palavra e entendemos e praticamos, nós começamos a dar fruto. E é o fruto que glorifica a Deus, mas não é as desculpas, a vitimização. No começo, as pessoas não vão compreender. Porque quando Deus ele tem algo para realizar em nossas vidas, o nosso cérebro ele não acredita. E por não acreditar, ele vai dar desculpas para você não cumprir, porque é algo impossível. Aos nossos olhos, aquilo que Deus coloca em nosso coração é impossível. Mas aos olhos dele,
é possível. E é por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus. Crer está ligado à fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas a prova de fato que nós não vemos. E quando Deus fala ao nosso coração, nós queremos ver, nós queremos tocar, porque nós estamos acostumados a ver, a experimentar as coisas, sentir as coisas. Mas quando Deus fala, a revelação muitas vezes não é no cérebro, mas é no Espírito que Ele revela. E quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós aceitamos essa palavra e nós obedecemos essa palavra, então nós cumprimos esse mandamento. Então Ele começa a se revelar a nós. E quando Ele se revela, nós começamos a dar fruto. João 15 fala que Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e nós somos o ramo. O ramo que não dá fruto, Ele corta. Mas o ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. E Ele continua dizendo que se vocês permanecer na palavra e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiser que vos será feito. E nisso o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos. Deus ele é glorificado quando nós produzimos fruto. Porque Deus veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. É quando nós produzimos, é quando nós damos frutos, frutos de justiça, fruto de amor, fruto de paciência. E esse fruto não é fruto do esforço físico humano, mas é um fruto gerado pelo Espírito Santo. E quando nós temos esse entendimento, que o fruto ele é gerado pelo Espírito, nós teremos uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Mas eu preciso entender. Quando eu não entendo, o maligno vem e arranca a semente, porque ele sabe que o potencial maior está na semente. E a semente é a palavra. É por isso que ele faz de tudo para essa semente não explodir dentro do seu coração. Porque se você ouvir a palavra e entender, você vai produzir. Não tem ninguém que para uma pessoa que entende a palavra do Senhor. Quando Salomão ele diz que o conselho da sabedoria procura obter sabedoria e usa tudo que você tem, todo o seu recurso, toda a sua energia, todo o seu network, vamos dizer assim, no mundo empresarial, toda a sua força, usa todas essas coisas para adquirir o entendimento. Porque quando você entende, é como se descortinasse na sua frente tudo aquilo que Deus tem para revelar na sua vida. Até que você entenda, você não pode ser livre. Então, o entendimento nos liberta. Então, quando nós aceitamos essa palavra que é Jesus e praticamos ela, nós somos libertos. Jesus ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, bateu os ventos, veio a tempestade ali e ela não caiu, porque ela estava alicerçada, fundamentada sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Jesus, ele é o fundamento das nossas vidas. Por isso que ele diz que se vocês não entenderem esta parábola, vocês não podem entender as outras. Porque essa parábola, ela tem segredos, ela tem revelações que se nós entendermos, nós vamos produzir. E a parábola, ela é um recado, como eu te falei. Esse recado é: usa tudo que você tem para adquirir o entendimento. Eu não estou aqui para falar de uma religião, eu estou aqui para falar de um fundamento. E esse fundamento é Jesus. Por isso que é importante a gente desenvolver a nossa fé. Ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas a prova de fato que nós não vemos. Ou seja, quando você tem fé, você não duvida. Porque a dúvida ela é contrária à fé. E por isso nós precisamos crer na palavra. No livro de Tiago diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá livremente e de boa vontade. Mas peça, porém, com fé, sem duvidar.
Porque aqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Instabilidade. Instabilidade está propício a tombar, a cair. Então, quando você tem fé, você não pode deixar que a dúvida ela tome uma possibilidade na sua vida. Da onde vem a fé? Como que eu desenvolvo a fé? Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Tudo, de Gênesis a Apocalipse, está fundamentado sobre a palavra, sobre Jesus. Todas as coisas que foram criadas por causa da palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos, nós somos transformados. Então, por isso que quando você tem fé, você não pode dar lugar para dúvida. Quando Jesus estava no deserto, e isso lá em Mateus 4 fala, a tentação de Jesus, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Chegando próximo dele, o tentador, o diabo, disse: Tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, ele estava com fome e o diabo, ele sabia disso. Só que o interessante aqui é que ele falou: se tu és o Filho. Ele queria introduzir em Jesus a dúvida. Qual é a dúvida? Da sua identidade. Às vezes as circunstâncias, os problemas, as pessoas, ou até mesmo o inimigo, ele vai gerar dúvida no coração através da sua identidade. Quem é você? Se você é um cristão, por que você está passando por isso? Se você é um cristão, por que as coisas não estão dando certo? Se é uma condição, e aquelas pessoas que vivem de condição, eles não vão tomar decisão e vai deixar com que a dúvida aborta a palavra, a semente ser produzida no seu coração. Então, quando você abre uma possibilidade para dúvida, você está criando ou construindo uma realidade, e nada da realidade é construída de forma aleatoriamente. Você que constrói, você que abre essa possibilidade. Ou seja, se você acredita e se você tem fé que algo vai acontecer, é simples, não duvida. Continua acreditando. Não é o fracasso ou a circunstância que vai fazer você parar, mas continua acreditando que vai acontecer. Isso é fé. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça aí de curtir, se inscrever no canal e também compartilhar essa mensagem. Se fez sentido, se abençoou a sua vida, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Eu quero fazer uma oração para você antes de encerrar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse desafio. Muito obrigado porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Muitas coisas são desafiadoras, mas o Senhor honra aqueles que tomam as decisões, porque o Senhor chama aqueles que às vezes é improváveis, aqueles que se sente que não têm capacidade, mas o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem possa encontrar lugar em corações daqueles que às vezes estão perdidos, desanimados, desacreditados, e encontrar em Jesus um sentido para a vida, porque Jesus é o que pode transformar a vida do ser humano. Senhor, que a tua palavra possa, através do Espírito Santo, transformar a vida de cada um que ouvir essa mensagem, Pai. Que essa palavra possa entrar no coração, produzir fruto, e essa pessoa vai começar a ser transformada e renovada a cada dia. Ela vai ser transformada, liberta pela sua palavra, porque o poder está na palavra de Deus e a palavra é o próprio Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento e por esse conteúdo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo conteúdo.